Paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo. Eu escolhi entregar a minha vida a Jesus. Eu escolhi entregar a minha vida ao Cristo, ao Messias, ao Filho de Deus. Garanto a você que foi a melhor coisa que eu já fiz. Foi a melhor decisão que eu já tomei. Foi entregar aquilo que eu chamava de vida ao autor da vida, para que ele pudesse me dar uma vida abundante. E graças a ele é que nós estamos de pé. É graças a ele que nós estamos aqui. A palavra que eu quero ler para a tua vida hoje está no livro, na carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O apóstolo Paulo aqui falando para os irmãos de Éfeso como eles deveriam se comportar, e finaliza aqui essa parte do assunto dizendo: olha, vivam de uma forma que glorifique a Deus, vivam como filhos de Deus, vivam como filhos amados de Deus, como filhos da luz, imitem o Pai de vocês, suportem-se uns aos outros por temor a Cristo. Suportem-se. Não é fácil suportar não, meu filho. Eu tenho muitos defeitos, você também tem um montão. E se não houver temor no meu coração e no seu coração, por Deus, acredite, nós não vamos conseguir sequer se olhar, quanto mais se suportar. Não é fácil suportar. Quando a palavra diz assim, suportem-se uns aos outros, é porque está dizendo o negócio é difícil, a natureza humana é complicada, mas acima de tudo isso tem um Deus que pode fazer o impossível na vida de vocês. Então suportem-se uns aos outros, e você pode trazer isso para todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida você vai ter que suportar algo ou alguém. Às vezes o cara é chato, às vezes o cara é inconveniente, mas você, por temor a Cristo, suporta. Por quê? Porque você precisa, acima de tudo, se mostrar um filho de Deus. Você precisa acima de tudo, querer ganhar aquela pessoa para Cristo, querer ganhar aquela pessoa para Deus, e através da sua vida, do seu comportamento, do seu proceder, é que aquela pessoa vai conseguir enxergar o seu Pai, o seu Deus, o Deus a quem você serve. Então suportem-se uns aos outros. E ele continua falando e diz: olha, suportem-se uns aos outros. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Aí ele começa agora a dar outros exemplos. Suportem-se uns aos outros por temor a Deus, por temor a Cristo. Suportem-se uns aos outros. Aí ele diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, não de qualquer forma como o mundo dita ou como o mundo diz, mas se sujeita ao teu marido como ao Senhor. Você sabe qual é a forma que você está se relacionando com Deus? Pela forma que você trata o seu marido. Exatamente. Você grita com Deus? Você esculhamba Deus? Você diz que ele não muda, você diz que ele não presta? Você não diz isso com Deus.
Então, da forma que você trata Deus, você deve tratar o seu marido. Sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Sujeitar é obedecer. Sujeitar é obedecer. Obedeça seu marido. Eu vou lhe contar uma coisa, que isso tem atrasado a vida de muitos casais, de muitas famílias. A mulher às vezes até ora, ela às vezes até evangeliza, ela vai à igreja, ela passa um tempo por lá, no meio dos irmãos e tudo mais, na congregação. Mas ela descumpre princípio dentro de casa, e isso traz maldição sobre a vida dela, sobre a vida do lar, sobre a vida do casal. Eles vivem sob condenação. Porque Deus é um Deus fiel à palavra dele. E se ele diz que a mulher tem que obedecer, ela tem que obedecer. Então não adianta somente você fazer uma obra externa, fazer uma obra para as pessoas ou até mesmo para Deus, se o princípio das coisas você não cumpre. Você precisa obedecer o seu marido. Por que você precisa obedecer seu marido? Aí a palavra de Deus vai dizer: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha o exemplo. Pois o marido é o cabeça da mulher. Então, o que está dizendo é o seguinte: você é corpo e ele é cabeça. Ele dá a coordenada para que o corpo se movimente, a não ser que você queira andar sem cabeça. Será que você consegue? É por isso que muitos lares, muitas famílias vivem guerra, vivem briga, vivem desunião, vivem vivendo aí um verdadeiro inferno. Por quê? Porque a mulher não quer obedecer a cabeça. Não é qualquer cabeça, não é qualquer pensamento. Eu estou falando de um homem e de uma mulher de Deus. Estou falando de pessoas que dizem que servem a Cristo. Para essa mulher obedecer a esse marido, com toda certeza o marido tem que se comportar como Cristo. Não é assim? Que a palavra disse, ó: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Agora eu vou te fazer uma pergunta, maridão. Você acha que Jesus bate na igreja? Você acha que Jesus despreza a igreja? Você acha que Jesus ignora a igreja? Você acha que Jesus é egoísta e compra roupas só para ele e não veste a igreja? Você acha que Jesus está preocupado com a sua vida e não com a da igreja? Com toda certeza, Jesus se preocupou muito mais com a noiva do que com ele. Afinal, ele deu a vida dele pela noiva, que somos nós, a sua igreja. Então, meu filho, você quer ser respeitado, você quer ser honrado, você quer que a sua mulher te obedeça, então mude a sua forma de pensar e entenda que você não é uma cabeça solta. Você é o cabeça como Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, você tem que governar a sua casa com a mente de Cristo e não com a sua. Essa palavra quebra muita coisa dentro das pessoas legalistas que usam esse versículo para oprimir as mulheres, as esposas. Eu acho ridículo uma pessoa que não deixa a sua esposa se expressar, ela não pode falar. E ele diz: eu sou o cabeça, você sabe que eu sou o cabeça. Você não é nada sem Jesus, meu filho. Você é o cabeça como Cristo é o cabeça da igreja. Você sabe como é que Cristo é o cabeça da igreja? Recebendo ordens. Cristo recebe a instrução de Deus. Se você quer ser o cabeça do seu lar, receba a instrução de Cristo. Se você quer que a sua esposa ame e respeite você, então comece a tratar ela como Cristo trata a igreja.
Comece a se importar com ela como Cristo se importa com a igreja. Comece a sacrificar, se santificar e fazer por ela sem esperar o reconhecimento, porque é assim que Cristo faz pela igreja e muitas vezes nós ignoramos o que Ele faz e fez por nós. Fez e faz por nós. Então vamos fazer como deve ser feito: se sujeitar uns aos outros, se suportar uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros é a mesmo que suportem-se uns aos outros. Obedeçam uns aos outros é a mesma palavra. Suportem uns aos outros. Obedeçam uns aos outros. Vivam em amor, em unidade, em comunhão, querendo ser um filho de Deus dentro de casa, não somente na rua, e não somente para os de fora, principalmente dentro de casa, porque é a base de todas as coisas. Você sabe que hoje muitas mulheres são decepcionadas com o evangelho, sabe por quê? Porque o marido em casa é um bagaço, mas quando passa da porta para fora ele é um homem maravilhoso, e a esposa fica querendo o pregador. Ai, como eu queria ser casada com esse pregador. Ah, era esse pregador que eu queria lá dentro de casa. Porque aí ele é o que a palavra diz, mas dentro de casa ele não é isso. Da mesma forma, tem muito marido decepcionado aí com o evangelho. E por que se decepciona com o evangelho, né? Aí você diz, eles estão com o olhar na pessoa errada. Como na pessoa errada? Se sou eu e você que tem que resplandecer Cristo nessa terra, se sou eu e você que somos a lanterna, a luz do mundo, se eu e você que temos que viver nesse mundo como filhos de Deus para que as pessoas vejam Deus e queiram Deus, como é que ele está olhando para a pessoa errada? Isso é desculpa de quem não quer mudar. Não olhe para mim, olhe para Cristo. Você tem que ser o resplendor da glória de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você foi chamado para ser a diferença. Pare de querer se acostumar, pare de querer viver acostumado com os defeitos que você tem, meu filho. Você também, minha filha, pare de querer. Não olhe para mim, olhe para Cristo, porque o perfeito é Cristo. É verdade. Não use disso como desculpa para viver revestida de uma natureza que só te fez mal, não. Muda teu jeito de falar com teu marido. Pode ter certeza, quando ele se sentir respeitado, quando ele se sentir amado, ele vai fazer por você o que você nunca sequer experimentou, você nunca sequer sonhou que ele pudesse fazer por você, porque ele vai estar agindo conforme a mentalidade de Cristo. Por quê? Porque Deus vai estar operando naquele lar, Deus vai estar sendo honrado através da sua vida, através do seu comportamento, através do que você está fazendo por aquela pessoa que ele levantou dentro do seu lar para cuidar da sua vida. Pelo seu procedimento é que as pessoas mudam, é pelo seu procedimento. Isso é uma palavra viva. Isso é uma palavra viva. Eu consigo contemplar a vida de pessoas que mudaram através do comportamento de outras pessoas. Eu consigo ver pessoas que mudaram porque Jesus foi o exemplo para a vida dessas pessoas. Eu consigo ver. E Paulo continua e diz assim: o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Olha, vou te contar uma coisa. Não é fácil conviver com pessoas, por isso que a palavra começa dizendo assim, ó, sujeitem-se, suportem-se uns aos outros. Obedeçam uns aos outros, não é fácil. Você foi criado em um lugar diferente, por pais diferentes, estudou em colégios diferentes, viveu coisas diferentes, e depois de tudo isso você conhece uma pessoa diferente que viveu coisas diferentes também, e agora vocês dois estão juntos dentro de uma casa, vivendo coisas novas, mas com manias velhas. Agora
parte de cada um de vocês, cada um, o homem e a mulher, deixar Jesus seu centro, deixar Jesus seu cabeça, deixar ele conduzir o marido e deixar o marido conduzir a esposa conduzir o lar e isso é uma família abençoada, na direção da palavra de Deus. Porque senão, o que eu aprendi quando eu era pequeno, eu vou defender achando que é certo, porque alguém me ensinou que era certo. Talvez nem seja. Talvez o que você aprendeu da sua mãe nem seja o jeito certo de tratar um homem. Talvez o que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, dos seus parentes, não seja o jeito certo de você tratar uma mulher. Talvez não seja. Então, meu filho, abra mão de tudo isso. Minha filha, pelo amor de Deus, entenda que você tem um cabeça, você tem alguém que pensa por você, que tem alguém que se importa por você, que é alguém que se preocupa por você. Então deixa ele ser quem ele tem que ser. Não queira inverter o papel dentro da sua casa, não queira inverter o papel dentro do seu lar. Isso vai trazer problema, vai trazer perturbação para o coração de vocês, porque os papéis vão estar invertidos dentro de casa. Se você não tem condições administrativas para resolver as questões financeiras da sua família, passe para sua esposa, ou a sua esposa passe para o marido. Não importa quem vai cuidar do quê. O importante é que todos dois estejam em acordo para que hajam unidade, para que vivam em união, para que resplandeçam Jesus um para o outro, para que a esposa seja uma bênção para o marido, para que o marido seja uma bênção na vida da esposa, e ela possa dormir dizendo: Senhor, muito obrigado pelo marido que o Senhor me deu, ele é uma bênção na minha vida. Senhor, esse homem é uma bênção na minha vida, eu te agradeço porque eu sou abençoada através dessa vida. Da mesma forma, o marido ter essa consciência de dizer: Jesus, essa mulher é uma bênção na minha vida, olha, muito obrigado por o Senhor ter me dado essa esposa. Não adianta querer ser somente uma bênção da porta para fora. Vamos procurar cuidar da base, porque uma base organizada, nós vamos ter um povo lá fora organizado também. Não adianta eu querer jogar na congregação a responsabilidade que é minha. É minha, meu filho. Você não precisa de alguém para estar te dizendo o que você deve ou não deve fazer. Basta você ler a palavra do seu pai, que escreveu para você há mais de 2000 anos, sabendo do problema que você ia passar hoje, querendo livrar você dessa situação, e ele teve misericórdia da sua vida, deixou escrito aqui através do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz como deve ser o papel de cada um. Não é feio uma mulher obedecer ao marido, pelo contrário, que exemplo maravilhoso você vai dar para os seus filhos. Que exemplo a tua filha vai ter, olhar para você e dizer: minha mãe é uma serva de Deus. E as coleguinhas dela perguntar: por que você está dizendo isso? E ela vai dizer: porque ela se sujeita a Deus. Ela obedece a palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes ela tem razão para discutir dentro de casa, mas não discute, ela fica calada, mesmo com razão, porque ela teme a Deus. Do mesmo jeito, os teus filhos vão olhar para a tua vida e dizer: o meu pai é um homem de Deus. Por que você está dizendo que seu pai é um homem de Deus? Porque muitas vezes eu vi a minha mãe descontrolada, falando um montão de besteira, e quando eu abro a porta do quarto, está ele lá ajoelhado, orando, e eu tenho certeza que ele está orando pela vida dela, porque ele teme a Deus. Ah, meu irmão, isso é viver o reino de Deus, isso é viver na presença de Deus constantemente, é criar os seus filhos numa base sólida, numa base firme, é criar os seus filhos e a sua família ser dirigida por Jesus Cristo. Mas isso só acontece quando nós nos sujeitamos uns aos outros por temor a Deus, porque se eu não tiver temor a Deus, eu não tenho sabedoria. A sabedoria, o princípio dela é temer a Deus. Eu preciso temer a Deus para querer obedecer a palavra dele e se sujeitar uns aos outros. Tratar a minha esposa como ela deve ser tratada, embora ela não me trate, embora ela não faça, você deve fazer por ela. Embora essa pessoa não faça por você, você deve fazer por ela.
Da mesma forma, ela deve fazer por você, embora você não faça por ela. Embora você não reconheça o que ela faz por você, ela deve continuar te obedecendo. Não é se você for bom, é obedecer, independente de como você vai ser. Porque pelo testemunho dela, pelo seu testemunho, minha irmã, você consegue converter o seu marido, trazer ele para Jesus. E o apóstolo continua dizendo: maridos, amem cada um a sua esposa, a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha o amor. Não é qualquer forma de amor, não, meu filho. Não é esse negócio de comprar carro novo e comprar roupa nova e dizer que ama. Não, meu filho. É com a sua vida, renunciando. É fazendo por ela aquilo que ela não tem capacidade de fazer. E você intercede, você pede a Deus, e você ora, e você diz: Senhor, dá sabedoria a ela, meu Deus, para ela ser quem o Senhor chamou ela para ser, e não quem eu quero que ela seja, Senhor. Porque eu vou te dizer, meu irmão, se você tiver uma esposa como a Bíblia diz que pode existir, meu filho, pare de pedir a Deus, porque você é um homem super abençoado já. Mas é possível você ter, sabe como? Você fazendo o que Jesus faz pela igreja. Se santificou, se sacrificou, se humilhou, se doou, se entregou. Jesus fez tudo isso e faz por nós. Jesus ainda vive na presença de Deus, intercedendo pela igreja, lutando por ela todos os dias, vencendo batalhas por ela todos os dias, provendo ela de tudo todos os dias. Jesus está cuidando da noiva dele, está adornando ela, está limpando ela, está tratando ela, está comprando roupa nova, está ajeitando a noiva para que haja naquele dia um casamento, e naquele dia ele possa apresentar essa noiva perfeita, sem nenhum defeito. É assim que o marido deve cuidar da esposa. Além, ele continua: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como o seu próprio corpo. Não, eu pulei um versículo, perdão. Maridos, amem cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la. É você, viu, meu filho? Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. É você, meu filho, que tem que falar para sua esposa da palavra de Deus. Mas talvez você me diga: eu falo, mas ela não recebe, então agora você vai viver a palavra. Porque não tem como ela não ver. Ela vai ter que ver. Então, ela pode até não receber o que sai da sua boca, mas ela vai ver, através da sua vida, a palavra sendo vivida, e com toda certeza o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração dela, e ela vai começar o processo de conversão, e ela vai começar a querer ser uma pessoa nova também, porque ela está vendo que aquela pessoa que ela casou um dia, que maltratava, que xingava, que traía, que batia, já não é mais a mesma pessoa, e ela vai querendo o Deus da sua vida, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. A palavra de Deus é o que nos lava, a palavra de Deus é o que nos limpa, a palavra de Deus é o que nos purifica. E se você não é lavado por essa palavra, você vai acumulando sujeira. Todo dia uma sujeira nova. Todo dia uma sujeira nova. Chega num ponto que está tão duro o coração que precisa de uma marreta para quebrar. Não deixa teu coração chegar a esse ponto, não. Leia a palavra, leia para você. Não leia para ninguém, não leia para dar satisfação a ninguém, leia para você. Leia para você. Se o teu marido não lê a palavra para você, se ele ainda também não vive o que a palavra diz, não tem problema. Leia você, minha filha, a palavra de Deus, porque ela vai lavar você, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Naquele dia, nós seremos apresentados perante Deus, a si mesmo, sem nenhum defeito, inculpável, inculpável. Por quê? Porque a palavra de Deus nos lavou, nos purificou, porque nós cremos naquele que fez o sacrifício por nós e pagou a nossa dívida. Não existe mais culpa.
E é essa mensagem que você precisa passar para sua esposa. Ela precisa saber de tudo isso. Então, para você ter uma esposa sábia, meu filho, comece você. Comece você. Quer ser o cabeça? Quer dar a ordem? Então começa sendo sábio, meu filho. Começa vivendo a palavra de Deus. Começa passando sabedoria que você aprendeu para ela. Com toda certeza o Espírito Santo vai colocar a casa de vocês em ordem. E o apóstolo continua dizendo: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha o que ele está dizendo. Quando você faz o bem a ela, você faz o bem a si, meu filho. Quando você tem uma esposa feliz, você também está feliz. Você tem uma esposa chateada, você também não fica em paz de jeito nenhum. Porque vocês já não são dois, vocês são uma só carne. Vocês estão unidos. E agora não tem como um ter paz e o outro não ter. E agora não tem como o outro estar atribulado e o outro não estar. Por isso nós precisamos se sujeitar. Sujeitar-se uns aos outros, para que vivam em união, para que vivam em unidade, para que vivam em paz. E isso só acontece se tiver temor a Deus, tanto um quanto o outro. E o apóstolo Paulo continua dizendo que o homem deve cuidar da esposa como cuida do corpo. Você se alimenta, meu filho? Você cuida do seu corpo, meu filho? Você bebe água, você faz um exercício, você cuida de você. Você não vive se cortando, vive se ferindo? Não vive não. Você não vive se ferindo não, você não vive se cortando. Então por que fazer isso com as pessoas? Então por que fazer isso com a tua mulher, com a tua esposa? Por que ferir ela? Não tem porquê, né? Cuide dela como você cuida do seu corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Cristo faz com a igreja. Como também Cristo faz com a igreja. Você está vendo que a comparação do homem aqui é com Cristo e da mulher é com a igreja. Até aqui, Paulo tem comparado e diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Por essa razão, qual razão? Ele diz por essa razão, então qual é a razão? Por essa razão de você não conseguir viver sozinho, meu filho, e Deus ter feito para você uma ajudadora. Por a razão de Deus ter feito você e viu que era incompleto. Você não conseguia carregar o fardo sozinho. E Deus fez para você uma ajudadora. Da mesma forma que Deus colocou sobre a mulher um cabeça, porque viu que ela não tinha condições de viver sozinha. Ela tinha que ser direcionada por alguém. Por essa razão é que a mulher foi tirada do homem. E o homem modelado pelas mãos de Deus. Existem princípios que precisam ser obedecidos para que as coisas aconteçam na nossa vida. O homem foi criado primeiro e a mulher foi criada depois, mas ela não é inferior ao homem, pelo contrário, ela é uma ajudadora daquilo que o homem não era capaz de fazer só. Deus viu que não era bom, não era suficiente o homem estar sozinho. E fez a sua esposa, e por essa razão de não conseguir viver sozinho, e por essa razão de haver um casamento, e por essa razão de os dois serem uma só carne, é que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. E agora Paulo conclui a mensagem, porque até aqui, acredite no que eu vou te dizer, até aqui Paulo estava apenas ilustrando a mensagem. É muita sabedoria dada a esse homem, né, por Deus. Porque ele usou o homem e a mulher, usou o matrimônio e o casamento para ilustrar o fundamento da mensagem. E no versículo 32 ele conclui a mensagem e diz assim: este é um mistério profundo. Eu refiro-me, porém, a Cristo e a
igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo, como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Paulo estava dizendo o seguinte, Paulo estava dizendo para mim e para você: vivam de uma forma exemplar, use o matrimônio de vocês para apresentar Jesus para as pessoas, para apresentar Jesus para aqueles que não conhecem, para que a igreja seja manifesta através do casamento de vocês, para que o casamento da igreja com Cristo seja revelado através do matrimônio de vocês. Isso é um mistério muito grande. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu usei o homem e a mulher como exemplo, mas eu estou dizendo para você que você deve se santificar, você deve obedecer, vocês devem viver na unidade pela palavra de Deus, fazendo o que a palavra de Deus diz, para que o casamento de vocês possa apresentar Jesus para as pessoas. O seu casamento é muito mais do que o que você pensa. Por essa razão você não pode se separar, a não ser que você consiga andar só com a metade de você, com a metade do coração, com a metade do rim, com a metade do pulmão, com a metade de um corpo. Já não são mais dois. É uma só carne, é uma só pessoa. Então para de confusão, para de viver com briga, para de querer um ser melhor do que o outro, para com esse negócio de isso aqui é meu e isso aqui é teu. Nenhum dos dois tem nada, os dois estão administrando aquilo que Deus deu. Então se une, por favor, porque o momento agora é de reconstruir aquilo que está quebrado, aquilo que se partiu, aquilo que se quebrou. Jesus está dando a instrução através do Espírito Santo para que eu e você possa ter uma vida organizada, uma casa e um casamento que glorifique a Deus, que mostre Jesus e a sua noiva através do casamento, que passa por aflição, que passa por problemas, mas que param os dois e diz: vamos orar. Vamos orar, porque o negócio não está fácil para nós dois não, mas nós vamos vencer, porque já não somos mais nós quem vivemos, agora é Cristo quem vive em nós, e esse Jesus que vive na nossa vida vai organizar a nossa casa. Se você deixar Jesus cuidar de você, se você deixar Jesus organizar a sua vida, se você deixar Jesus organizar a sua casa, você vai ter um casamento que vai converter até a tua mãe, que achou que mulher não precisa ser submissa a homem, que mulher não precisa depender de homem, e a tua mãe vai ver o quão bom é se submeter ao cabeça. Se você viver como a palavra de Deus diz, meu irmão, se você tratar a sua esposa como Cristo trata a igreja, você vai ver que o seu pai, que os seus tios, essas pessoas que hoje ainda vivem aí traindo as pessoas, mentindo e enganando, vão olhar para a sua vida e vai dizer: eu quero o Deus da vida dele, porque eu sei como é que ele vive, eu sei o que aquela mulher dele faz com ele, mas mesmo assim ele está lá se submetendo à palavra de Deus, se sujeitando à palavra de Deus, suportando uns aos outros e vencendo, e sendo feliz e vivendo em paz. E eu quero esse Deus. O teu casamento é para a glória de Deus. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Talvez hoje você viva uma guerra no seu casamento, talvez hoje as coisas vivam aí de pernas para o ar, e você queira conserto e diga: como é, Jesus, que eu vou fazer para consertar a minha vida, meu casamento? Ouça essa mensagem até ela ser gravada no seu coração. Ouça quantas vezes você quiser, precisar e puder. Ouça até que essa verdade seja gravada no seu coração e que você agora viva aquilo que você ouviu. Porque a instrução foi dada e eu li apenas o que está na palavra do seu Pai. Efésios capítulo 5, do versículo 21 até o 33. Por essa razão ele termina dizendo assim: portanto, cada um de vocês deve amar a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Ele termina encerrando assim: por quê? Porque é o seu testemunho que vai glorificar a Deus. Então, se você vive hoje nessa guerra, nesse conflito aí com essa pessoa, para com esse negócio de querer se separar. Desiste dessa ideia.
e se submeta à palavra de Deus. E eu garanto a você, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus e pelo poder da palavra que eu sei, o seu casamento vai ser restaurado sim. Você vai viver dias felizes com essa pessoa como você nunca viveu antes. Não desista de acreditar. Continue confiando na palavra de Deus, porque Ele pode não só restaurar, mas Ele pode trazer à existência o que nunca existiu. O teu marido pode te amar de uma forma que ele nunca amou. Ele pode fazer dentro da tua casa e para a tua família o que ele nunca fez e o que você nunca sonhou. Da mesma forma, a tua esposa, meu filho, pode ser quem você nunca imaginou. Acredite e confie na palavra de Deus. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer viver tudo isso que a palavra de Deus diz, eu faço um convite maravilhoso para você hoje. Entrega a tua vida para Jesus. Escolhe Cristo hoje. Escolhe entregar o governo da tua vida para Jesus hoje. E você vai ver que coisas maravilhosas vão acontecer dentro de você. Transformação geral. Coisas que antes você nem sequer imaginava que um dia fizesse. E você vai se pegar fazendo. E quando você se pegar fazendo, você vai se lembrar de Jesus e vai dizer: é muito bom obedecer a tua palavra. É maravilhoso viver na tua presença. Então hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Ele hoje. Aí onde você está, peça perdão a Deus. Confesse os seus pecados. Diga para Ele o que aconteceu. Comece de novo. Ou comece agora. Jesus tem sempre uma nova chance para te dar. Jesus tem sempre uma mão estendida para te dar. Entrega a tua vida para Cristo nesse dia. Entrega a tua vida para Jesus e viva a novidade de vida todos os dias. Deixa Jesus Cristo transformar a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus morar dentro de você. Vem viver essa novidade de vida que Deus tem para a sua vida, por favor. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Eu nunca imaginei que um dia falaria sobre casamento. Eu nunca imaginei que um dia pudesse falar sobre casamento. Primeiro que eu nunca quis casar. E quando casei, nunca quis permanecer casado. Vivia como um solteiro, maltratando, traindo, enganando. Mas Deus é maravilhoso e faz na nossa vida aquilo que nós nunca imaginamos que podia ser feito. Jesus Cristo de Nazaré pode mudar a sua vida. E você vê a sua esposa sendo quem nunca foi, sendo quem você nunca imaginou que ela pudesse ser, uma mulher de Deus, uma amiga, uma companheira, uma ajudadora, uma pessoa que está ao teu lado, uma pessoa que te faz bem, que cuida dos seus filhos, que cuida de você, que faz a comida que você gosta, que trata você bem, uma bênção na sua vida. Você pode viver tudo isso. Se isso aconteceu na minha vida, meu filho, então pode ter certeza, pode acontecer na sua também. Louvado seja Deus por tudo, bendito seja Deus por todas as coisas, por meio de Jesus Cristo que nos deu vida. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. O teu casamento é para a glória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.